Momento Eu Amo a Palavra de Deus. O livro dos Salmos, de número 18, tem por título Cântico de Louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor Mor, salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a minha força, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouvi a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu à escuridão, estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo se levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja.
Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, e ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim nas suas fortificações. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como o rei Davi, ele exalta e glorifica o Senhor. Que humildade no coração de Davi em reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, em todas as suas vitórias, glorificar ao Senhor diante de todas as angústias, momentos de provações, desafios terríveis que ele vivenciou, grandes ameaças, porque constantemente a sua vida era levado ao matadouro, como nos ensina a palavra de Deus para a nossa vida. Nós somos levados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Todos os dias a nossa vida, ela é colocada diante de algumas guerras, aonde nessas guerras espirituais existe a vida e existe a morte. Tanto a vida eterna como a morte na eternidade, que é conduzida através do pecado, do erro, da distância do coração do homem, conforme a vontade de Deus. Tudo conduz a nossa vida com as nossas decisões. E Davi, ele decidiu que todo o seu caminho, todas as suas batalhas e todos os momentos difíceis que ele se viu diante dos seus olhos, ele sempre clamou ao Senhor. Ele sempre buscou o seu socorro do Senhor e por isso ele sempre prevalecia diante das guerras e as batalhas. Falhas ele cometeu como eu cometo, como você também falha. Mas não como pessoas que se prostram diante daquilo que é errado, não como pessoas que, por conta de um erro, uma pessoa que se entrega aí como quem já não deseja mais se arrepender e se sujeitar a Deus. Davi é a prova de uma pessoa de quem incansavelmente buscava Deus, não só por aquilo que Deus fazia, mas pela infinita bondade, misericórdia e amor do Senhor. Então nós temos que aprender, queridos. Nós vamos passar por muitos desafios, como Davi passou, guerras, situações boas e difíceis também. Mas Deus está conosco. Se eu e você não abrir mão do Senhor como Davi não abria mão. Davi não abria mão de Davi não abria mão do Senhor. Seja na morte, seja diante dos inimigos, seja como na época dele, diante das batalhas, das espadas, entre lanças. Davi nunca se esqueceu do Senhor, inclusive ele sempre foi a força do seu poder, porque Deus sempre estava com ele. E você, comigo e com você não vai ser diferente. Esteja sempre confiante no Senhor, ainda que estejam perseguindo, caluniando, difamando ou fazendo alguma coisa que tenha tentado atingir, entristecer o teu coração. Não desista.
Que tenhamos um coração como Davi, incessantemente, incansavelmente, clamando, glorificando e exaltando ao Senhor em todo o tempo, por meio de todas as coisas, que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, fique na paz, fica firme com Jesus, fique na paz.